Graça e paz, irmãos. Boa noite. Alegria poder estar ministrando aqui desde hoje de manhã. Ontem à noite eu recebi bastante através da vida do pastor Rogério. O Gerson, a sua esposa, seus filhos são lá de casa, são da nossa intimidade. Então eu tenho muita liberdade, me sinto muito à vontade aqui, apesar de não conhecer a grande maioria de vocês, mas eu tenho certeza absoluta que nós estamos alinhados, debaixo da mesma direção, o mesmo tema, o vento que o Senhor está soprando nos quatro cantos da terra, tem passado por aqui em Osasco, e Deus conduziu vocês para essa nova casa, para esse novo tempo. 2024 é o ano de uma nova estação, é ano de ir além. E quando você recebe essa palavra, nada nem ninguém pode deter. A palavra, ela cumpre para aquilo que é enviada. Quando você recebe, crê, não tem como essa palavra não se cumprir. Então você só não vai além em 2024 se você não crê. Porque tudo é possível para aquele que crê. Diga amém. Já quero agradecer pelo convite, por poder rever os irmãos, pastores, amigos aqui. Amanhã cedinho eu pego o voo em Congonhas, desço lá em Presidente Prudente, volto para casa. Essa semana vai ser pegada, porque a gente tem que limpar tudo, preparar tudo, ajeitar tudo, porque os pastores começam a chegar no domingo e a gente, segunda, 10 da manhã, a gente começa segunda, 10 da manhã e vai até a noite. À noite a gente vai ter um seminário com o Luciano Subirá. O Luciano vai ministrar tanto os pastores, como também um seminário à noite. E na terça a gente volta, das 10 da manhã e vamos até a noite. Todo mundo jejuando, orando. Aí à noite a gente faz uma ceia, todo mundo junto assim. Você imagina, 500 pastores comendo junto. Pastor come com força, sabe? Você imagina depois de um dia inteiro sem comer, né? Então a gente entrega o jejum juntos assim. E terminamos na quarta. São 3 dias de oração, de jejum, de compartilhamento. E nesses 4 anos que a gente tem feito isso, o Gerson tem participado da grande maioria. E tem sido um tempo assim de muita visitação, de um avivamento, de cura, de apontamento, alinhamento. E é maravilhoso ter o Gerson e essa igreja como parceiros nisso. Hoje à noite eu queria compartilhar uma palavra que eu recebi do Senhor, muito simples. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, de 1 a 7. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, de 1 a 7. É quando Elias aparece no cenário, profetizando que não ia chover. Quando Deus traz juízo sobre Israel no reinado de Acabe. E nós vamos ler esse texto porque ele tem uma lição simples para nos ensinar. E é sobre isso que nós vamos pensar hoje. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá nem chuva, não cairá nem orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se no riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá a água do riacho e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. O meu tema com vocês hoje à noite é o lugar da bênção. Diga comigo, o lugar da bênção. Porque às vezes nós temos dificuldade de entender que a bênção tem lugar e tem hora. A bênção não acontece onde você quer e nem onde você pensa. A bênção acontece onde ela é ordenada. E aqui é um exemplo muito claro disso. Deus disse para Elias: Elias, vá para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e fica lá. E eu dei ordem aos corvos para alimentar você. E Elias obedeceu. Ele vai para o riacho de Querite, e os corvos trazem pão e carne de manhã
e pão e carne à tarde. Irmãos, a pergunta é simples. Se Elias tivesse dito assim: não vou para o deserto, não gosto de deserto, vou ficar em Osasco. Eu gosto de cidade grande. Eu gosto do movimento. Eu não vou para deserto e muito menos vou beber água de riacho. Se o Senhor quer me abençoar, vai ser diferente. O Senhor vai me abençoar em outro lugar. Irmão, se Elias não tivesse entendido que o lugar da bênção é no lugar da obediência. Sem obediência não tem bênção. Deus não te abençoa onde você quer. Deus abençoa onde Ele quer. A bênção não chega onde você espera. A bênção chega onde Deus ordena. Deus já tinha, a bênção já estava ordenada. Deus já tinha contactado, estava tudo no ápice celestial, no iFood do céu. Já estava certinho os corvos motoqueiros. De manhã, entrega de pão e carne. À tardezinha, entrega de pão e carne. A pergunta é: se Elias não tivesse lá, a bênção alcançaria ele? Não, porque a bênção tem endereço. A bênção tem lugar. A bênção tem hora. Não é do teu jeito. Tem muito crente que pensa que Deus está à disposição dele e que Deus segue a gente. Olha aqui para mim. Jesus não segue ninguém. É a gente que segue ele. Tem gente que sai dizendo assim: vem comigo, Jesus. Não é Jesus que vai com você, é você que vai com Jesus. Jesus disse assim: se alguém quiser me seguir. Olha o que Jesus disse. Se alguém quiser me seguir, tem que querer. É uma decisão. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cruz todo dia aí e segue-me. Ô irmãos, nós temos que decidir obedecer. Para onde o Senhor está indo? Onde o Senhor quer me levar? Qual é o lugar da bênção? Onde o Senhor quer que eu trabalhe? Onde o Senhor quer que eu esteja? Tem muita gente que tem uma teologia animista. Ah, pastor, mas Deus está em todo lugar. Onde é que está escrito isso? Deus não está em todo lugar. Isso é animismo. Não me olha com essa cara de batista, vai. Deus está em todo lugar onde o nome dele é adorado e invocado. Se a gente descer lá no inferno e invocar o nome do Senhor e clamar pela misericórdia dele, se for preciso ele desce no abismo, ele desce na profundeza do mar, se for preciso ele vai nas montanhas. Onde você invoca, onde você adora, ele está lá. Não tem limites para a presença de Deus. Agora não pensa que o camarada pega uma prostituta na esquina e fala bem assim: estou indo para o motel, traí minha esposa, vou transar com essa prostituta, vem comigo, Deus, porque o Senhor está em todo lugar. O Senhor vai assistir o adultério no motel. Fala para mim, Deus entra no motel com esse cara? Então Deus não está em todo lugar. O camarada vai para o boteco encher a cara, vai para o motel trair o marido, a esposa, não pensa que Deus está lá. Quem está lá é o Satanás. Então tem essa ideia de que Deus está em tudo, em todos, não é isso. Deus olha para você e para mim e diz: decidam. Se vocês quiserem me seguir, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu não quero estar onde Deus não está. E se Jesus não entrar na nossa frente, eu não quero entrar, irmãos. Porque eu decidi seguir Jesus. É Ele que é o Senhor. Eu só estou seguindo os passos dEle. Lembrei agora da velha canção. Estou seguindo. É missionário R.R. Soares. Estou seguindo a Jesus Cristo. Não é linda essa canção? Nós estamos seguindo. Quantos estão seguindo Jesus aqui?
Então, primeiro lugar, primeiro tópico da mensagem, o lugar da bênção é na obediência. Então, vamos fazer um recal aqui. Se a bênção não está chegando na sua vida, se a bênção de Deus não está alcançando, não está chegando, será que você não está no endereço errado? Será que você não está? Será que você não tomou uma decisão e você está num caminho que Deus não disse para você ir? Porque, irmãos, a Bíblia, se tem uma coisa que Deus gosta é abençoar. Nós ouvimos o Rogério dizendo aqui ontem, a Bíblia diz que todas as bênçãos de Deus para nós são o sim e o amém. Mas eu escuto muito crente, Gerson, dizendo assim: por que Deus não está me abençoando? Por que não está dando certo? Por que esse trem não vai? Se Deus não está abençoando, pode crer, o problema não está nele, irmãos. Porque Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Se a bênção não está chegando no teu endereço, pode ser que você esteja no endereço errado. Que você tenha tomado uma decisão errada. Que você está trilhando um caminho que Deus não chamou você para trilhar. Porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Vamos avançar. Pastor, qual que é o lugar da bênção? O lugar da bênção é debaixo da aliança. Diga comigo, aliança. Pensa numa palavrinha difícil de falar. Porque o mundo que a gente vive não gosta de aliança. A gente não gosta. Você falou assim, ó, compromisso, contrato, pacto, aliança. Deus me livre. Não, é muito sério para mim esse trem. Agora, você precisa colocar uma coisa na sua cabeça. O nosso Deus é um Deus de alianças. Deus não pode abençoar nada fora da aliança. Eu vou repetir isso. Deus não pode abençoar nada fora da aliança. Por exemplo, qual que é o único mandamento que tem promessa? Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e para que teus dias se prolonguem na face da terra. Deus não pode abençoar você se você não está debaixo de uma aliança de paternidade, de família. Quando Deus quer abençoar um filho, Ele manda na casa do pai. Eu vou repetir. Deus disse para Deus disse para Samuel: Samuel, enche o chifre de azeite e vai aonde? Vai na casa de Jessé. Por quê? Porque eu quero ungir um filho dele. Quando Deus quer ungir um filho, Ele manda na casa do pai. Porque Deus não pode abençoar um filho que não tem aliança com o pai. A bênção que toca o filho passa por uma paternidade. Você entende isso? O endereço da bênção não é na casa do filho, é na casa do pai. É por isso que o diabo faz de tudo para destruir família, família biológica, família espiritual. Hoje a gente vive uma filosofia assim: eu não preciso de ninguém, eu quero viver minha vida, ninguém tem nada com a minha vida, eu quero viver do jeito que eu quero. Não preciso de pai, não preciso de mãe, não preciso de igreja, não preciso de pastor. E o diabo diz: é isso aí. Porque o diabo sabe que fora da aliança não tem bênção. E aí a gente vê um monte de menino e menina lindos, inteligentes, mas que não entende que a bênção tem condições. Que a bênção, ela tem um lugar. E o lugar da bênção é debaixo de uma autoridade, é debaixo de uma paternidade. Quantos filhos e filhas estão tomando decisões, fazem escolhas,
e não tem a humildade de dizer assim: papai, eu não vou tomar uma decisão se primeiro o Senhor não me abençoar. Eu não começo esse relacionamento, mãe, se primeiro a senhora não orar e não me abençoar. Pastor, eu estou para tomar uma decisão. Pastor, estou para abrir uma empresa. Pastor, pode orar por mim. Meu líder, pode clamar por mim. Irmão, tem muita gente crente, mas que não entende que Deus colocou a gente numa igreja, numa família. O Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É como óleo que é derramado na cabeça, escorre pela barba e desce pelas vestes. Onde que o óleo cai? O óleo cai na cabeça e escorre pelo corpo. Se você não está ligado no corpo, a bênção não alcança a sua vida. O Salmo 103 diz, olha só, é como óleo precioso. Continua. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão até a gola das suas vestes. Olha o 3. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Sim, é ali que Deus faz o que, irmãos? É ali que Deus concede a sua... Onde que Deus concede a bênção? Na comunhão. É quando você está ligado num corpo, numa família. Tem muita gente me assistindo online. Irmãos, a pandemia, ela gerou um fenômeno, a igreja online. Mas tem muita gente que ficou online na pandemia e nunca mais voltou para o corpo, nunca mais voltou para a igreja. Tem muita gente dizendo: eu posso ser crente na minha casa, eu posso ser crente do meu jeito, eu assisto o culto que eu quero, eu ouço o pastor que eu quero. Deus não chamou a gente para ser estrela errante. Deus nos chamou para fazer parte de uma família. Deus nos chamou para ter uma paternidade espiritual. Deus nos chamou para ter comunhão com os nossos irmãos. É ali que Deus manifesta a bênção dele. É ali que Deus nos toca. É ali que Deus nos abençoa. Olha aqui para mim, eu preciso de você. E você precisa de mim. Explica isso, pastor. Eu não tenho tudo que eu preciso, irmãos. Porque um corpo não foi chamado para viver independente. Eu dependo da unção que o Gerson carrega. E o Gerson precisa da unção que eu carrego. Você precisa da unção que ele carrega. E ele precisa da unção que você carrega. Porque aquilo que Deus me deu ativa o que está dentro de você. O Samuel vai com um vaso de azeite. O que o Samuel vai fazer com o vaso de azeite? Ativar o chamado que tem na vida de Davi. O chamado de Davi precisava da unção que Samuel carregava. Vocês entendem o que é ser igreja, irmãos? A gente precisa um dos outros. E o diabo sabe tanto disso, que ele gera isolamento. E tem muita gente que não é abençoada, porque não entendeu que a bênção está debaixo de aliança. Agora eu vou falar com muito respeito aqui, com muito respeito, que eu não pastorei essa igreja, mas com muito amor. E existem muitos casais que não estão vivendo a bênção de Deus, porque estão juntos há muito tempo, Gerson, mas nunca tiveram uma aliança verdadeira. Tem pessoas sérias, gente séria, gente honesta, gente que ama Deus, mas está pensando que Deus pode abençoar de qualquer jeito. Deixa eu te dizer, Deus não pode, porque Deus não pode ir contra a palavra dele. Deus não pode abençoar um casal se estiver fora da aliança. Se não tem aliança, não tem bênção. Então, em nome de Jesus, os filhos que são gerados por um casal sem aliança, eles são bastardos espirituais.
E os demônios têm acesso na vida desses bastardos, porque tudo que é gerado fora da aliança, espiritualmente, é bastardo. Existem filhos que estão sofrendo, jovens que estão sofrendo, porque foram gerados fora de uma aliança legítima. E aqui a gente precisaria de mais tempo, Gerson. Uma ministração só sobre bastardia. Muita gente bastarda, que não sabe porque que a vida não dá certo, porque que a vida não vai, porque foram filhos gerados fora de uma aliança. E fora da aliança não tem bênção. O lugar da bênção, irmãos, está no ID. Diga comigo, está no ID. Agora eu vou entrar no tema aqui de vocês. Depois dessa breve introdução. Agora vai ficar mais calmo agora. Diga comigo, ID. Mateus 16:15. Jesus dá a grande comissão. Você sabe de cor. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão, acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Onde que está a bênção? A bênção está no ID. Jesus disse: vocês vão, ide por todo mundo, e os sinais seguirão, acompanharão. Qual que é a promessa de Deus? É que quando eu vou, quando eu ando, tem uma bênção que me acompanha. Agora, a bênção não pode acompanhar quem está parado. E a gente quer a bênção aqui. E aí muita gente fica pensando: por que Deus não faz sinais e maravilhas aqui? Por que tem tão pouco milagre dentro da igreja? Porque Deus não prometeu fazer aqui. Deus prometeu fazer no ID. Porque a gente ama estar aqui. E é gostoso nós estarmos aqui. Mas eu e você sabemos que ser igreja é mais do que vir na igreja no domingo. É mais do que estar sentado aí. Nós sabemos que existe um comissionamento, existe um ir além. Não só para o pastor, não só para mim, mas para todos nós. O ID de Jesus é para cada um que está aqui. E a Bíblia, e Jesus disse: quando vocês forem, sinais vão acontecer, milagres vão acontecer. Mas a gente muda. Ao invés da gente dizer ide, a gente diz vinde. Nós queremos trazer todo mundo para dentro da... Jesus não disse para a gente dizer vinde. Jesus disse para nós irmos. E não tem problema a gente estar aqui. Nós estamos construindo um grande templo em Junquerópolis, em Andradina. Não tem problema. O problema é que nós estamos tão concentrados no nosso conforto de estacionamento, de ar-condicionado, de cadeira, e a gente esquece que Jesus disse: eu estou dando autoridade para você pisar serpentes, escorpiões, todo o poder do diabo, nada vai lhe fazer dano, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Para onde que Jesus mandou a igreja? Para o inferno. Está vendo a cara dos crentes? A gente está doido para ir para o céu. Mas Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja. Disse ou não disse? Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja e o quê? E as portas do inferno não vão suportar, não vão resistir. Eu estou dando autoridade para vocês para quê? Para pisar o poder do diabo, serpentes. Onde que você pisa o poder do diabo? É aqui na igreja. Para onde você vai? Eu vou lá na Manaim hoje. Para quê? Vou ajudar o Gerson, pisar uns capeta lá. Você veio para pisar serpente e escorpião aqui hoje? Não. Onde que a gente pisa serpentes, escorpiões e o poder do diabo? É no inferno. É na sombra da morte. É quando você vai lá. O Gerson já foi, e muitos aqui, todo ano,
eu dou uma semana da minha agenda para nós irmos para o Maranhão. Agora em junho, na penúltima semana de junho, nós vamos ter mais uma semana lá. Irmãos, o Maranhão é um desafio muito grande. O pastor Antônio já esteve aqui. Das 10 cidades mais pobres do Brasil, 8 estão no Maranhão. Irmãos, um empregado doméstico ganha R$70 por mês. Eu estou falando do Brasil. Eu já estive na Índia, já estive na Tailândia, já estive na África. Eu estou falando de uma miséria que está aqui, ó, herança da família Sarney. O Maranhão é o estado mais miserável da nossa federação. Eu perguntei para aquela menina que trabalha no mercadinho lá do Lustosa, chama Bodega do Lustosa. É um mercado que a gente compra a cesta básica para levar. Eu perguntei para ela, quanto você está ganhando aqui, filha? E ela disse, pastor, faz 6 anos que eu trabalho aqui, esse mês subiu. Estou ganhando R$245. Como é que uma caixa de mercado ganha R$245? Eu estou falando de Brasil, irmãos. Não estou falando de fora, estou falando de Brasil. Vai lá, vamos com a gente, você vai ver. Famílias e mais famílias. Você não encontra em São Paulo tanto aleijado, cego, mudo, surdo, com doença de pele. Porque o incesto é uma cultura. Mais de 90% das crianças são molestadas sexualmente. As meninas com 12, 13 anos já são iniciadas no sexo pelo pai, pelo avô, pelo tio, pelos irmãos. E elas começam a ter filhos e é dos próprios parentes. Então o índice de criança aleijada por causa da consanguinidade é muito grande. E a gente vai lá. Agora, o que a gente faz? A gente aluga um ginásio e faz uma cruzada à noite para milhares de pessoas, aluga brinquedo para criança, dá doce. Então à noite é um movimento. E de dia, nós vamos para os vilarejos, casa coberta de sapé, rebocada de barro. E a gente leva absorvente, produtos de higiene e também leva comida. A gente evangeliza. E sai muita gente. Nessa última vez, agora em junho passado, eu estava com o Mateuzinho lá de Dracena. Nós chegamos num vilarejo, irmãos. E esse vilarejo era de uma mãe de santo, chamada Mãe Domingas. Um terreiro de macumba muito grande. Eu não sei se o pastor Antônio falou da Mãe Domingas aqui. Mas foi demais aquilo. Porque quando nós chegamos no vilarejo, a primeira casa que eu fui, uma mulher cega, já uma senhora de idade suja, irmão, suja. Eu acho que fazia anos e anos que aquela mulher nunca tinha passado um pente no cabelo. Cabelo duro, uma senhora grande assim, forte, mas as mãos todas queimadas, os braços, há mais de 10 anos cega. E nós nos apresentamos, demos algumas coisas para ela, e falamos de Jesus. E eu disse para ela, a senhora quer fazer algum pedido? Que eu queria orar pela senhora. Nós queríamos orar pela senhora. Ela disse assim, olha, eu não tenho mais família, eu não tenho ninguém. Eu moro nesse barraco aqui, porque a Mãe Domingas deixou eu morar. E eu tento fazer minha comida na brasa, lá o fogãozinho é tudo de brasa assim, de barro. Mas eu me queimo, tá vendo? As minhas mãos, meus braços, eu vivo queimada, porque eu não enxergo, então o fogo, as panelas me queimam. Ela disse, eu queria ver de novo. Eu queria que Deus abrisse meus olhos, eu queria ver o céu de novo. Eu queria pelo menos fazer minha comida de novo. Quando eu olhei para aquela mulher, Gerson, eu me lembrei do The Chosen, né? Que é maravilhoso, The Chosen, né? E eu gosto demais, eu me emociono com aquilo. Eu disse assim, Jesus, se fosse o Senhor passando aqui, o Senhor ia abrir os olhos dessa mulher. Faz um milagre, Jesus. E eu e o Mateuzinho oramos por ela, impomos nossas mãos. Eu disse, Senhor, abre os olhos, cura ela, em nome de Jesus. Oramos, não aconteceu nada. E nós seguimos. Fomos em outras casas, de repente eu ouvi um barulho lá no terreiro.
Não conhecia, mãe Domingos não conhecia nada ainda. Estamos evangelizando no vilarejo. Ouvi um barulho no terreiro, fui lá para ver o que estava acontecendo. Quando cheguei no terreiro, no meu canal, no meu Instagram, você vai ver, tem um vídeo desse milagre na vida dessa mulher. No terreiro da mãe Domingas, eu ouvi barulho. O pastor Josué, marido da Genoveva, de Foz do Iguaçu, já estava dentro do terreiro, tocando chofar. Tinha invadido o terreiro da coitada. Você imagina, pastor tudo doido, tocando chofar. Um outro com violão tocando, aleluia, aleluia. E a mãe Domingas, ela estava sentada numa cadeira, porque ela estava aleijada da perna. Eu não sei o nome da doença, mas a perna dela aqui de cima, ela ergueu o vestido assim, aqui de cima até embaixo, estava muito inchado. Escorria tipo uma água, um pus. E ela não conseguia andar, ela estava sentada e os filhos de santo dela preparando o terreiro, porque ia ser festa de São João. Era a última semana de junho. Então ia ter a festa de São João naquele terreiro. Aí aquele altar, meu irmão, não sei se você já entrou no inferno. Quem já foi em terreiro aqui sabe. Eu fico pensando como que um povo vai nesse trem. Porque é horrível, irmão. Não sei como é que alguém frequenta um trem desse. Você imagina um altar com vela acesa, sangue, cheiro de sangue, vela, Zé Pilinta, cadeira do preto velho. E tudo quanto é demônio, de pombagira, aquele trem. E a gente lá dentro, aquele cheiro de vela, de incenso, de sangue. E aí a gente orando, pastor Antônio, que já veio aqui doido da cabeça, já agarrou a perna doente da mãe Domingas. Eu peguei o violão, começamos a tocar, cantar, o Josué tocando o chofar e o pessoal chegando. Irmãos, Deus curou a perna da mulher na hora. Na hora, na nossa frente, Gerson. A perna dela desinchou, nem ela acreditava. E aí tem um vídeo do pastor Antônio pegando ela e saindo correndo assim. E ela correndo. O Antônio é desse jeito, extravagante. E aí a gente volta. O Antônio disse assim para mim: Geto, ora com ela, que ela tem que entregar a vida a Jesus. Eu falei: Antônio, mas está muito ligeiro esse negócio, porque acabou de curar e agora, sabe, o Antônio é meio assim, né? E eu sou meio batista, então eu falei assim: como que converte assim, né? Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu olhei para ela e disse assim: como que é seu nome mesmo? Ela disse: meu nome é Maria Domingas, mas todo mundo me chama de Mãe Domingas. Eu falei: eu posso orar pela senhora mais uma vez? Porque, irmãos, assim, quando a gente não sabe o que fazer, a gente pede para orar. Tá ligado? Quando um pastor diz assim, vamos orar, é porque ele não sabe o que ele vai te falar. Então a saída, a tangente é, vamos orar, né? E aí eu coloquei a mão sobre ela assim, e eu comecei a orar. Quando eu fechei os olhos para orar, Deus abriu uma visão. Eu vi um homem chegando com um revólver e apontando um revólver na cabeça dela. Eu disse: Deus, o que é isso? Deus me disse: diga para ela que o homem que veio aqui e apontou o revólver para ela para matar. E quando ela disse: Deus me ajuda, foi eu que livrei ela da morte, porque eu tenho um propósito na vida dela. Isso é tudo muito rápido. Eu parei de orar e disse: Dona Domingas, Deus está me dando uma visão. Eu estou vendo um homem chegando com um revólver, apontando um revólver para a tua cabeça. E a senhora clamando Deus, e Deus me disse que ouviu a sua oração, porque Ele tem um propósito na sua vida. Irmãos, a mulher caiu na cadeira, começou a chorar e disse: semana passada veio um homem aqui com um revólver para tirar a minha vida. E quando ele entrou e apontou o revólver para mim, eu disse: Deus me ajuda, Deus me dá uma chance. Deus disse: diga para ela, foi eu que livrei. Naquela hora, irmãos, ela disse: eu quero Jesus, eu entrego minha vida a Jesus. Oramos com ela. Eu disse: agora a senhora não é mais Mãe Domingas, agora a senhora é nossa irmã Maria. Foi
para o ginásio no sábado à noite, levou mais 2. As 3 entregaram a vida a Jesus. Pastor Antônio veio no Bambu, disse: a nossa irmã Maria mandou dizer para mandar dinheiro para comprar tinta, porque vai pintar o terreiro e em junho nós vamos inaugurar, porque ali vai ser uma igreja para glória, honra e louvor do nome do Senhor Jesus. Diga aleluia. Oh meu Deus. Aí nós estamos naquele charabacá danado, chorando, porque a gente fica impressionado com isso. Alguém chama da porta: ó, tem uma mulher na porta, chamando, porque 2 rapazes passou na casa dela e orou por ela. Está lá na porta chamando. Quem que orou por ela? Quando a gente saiu na porta, quem que era, irmãos? A mulher cega. Ela chegou e disse: vocês saíram. Alguma coisa começou a queimar. E eu abri meus olhos, eu olhei para cima. Eu comecei a ver o céu. Eu olhei para a estrada, vi os carros. Estava completamente curada. Completamente livre. Pastor Jetro, o que é isso? É que os sinais, irmãos, eles seguem. Você sabe, eu sei. Quando você decide: eu vou orar por alguém no meu trabalho, eu vou orar nas nossas células. Nós temos a cadeira do milagre. Pessoas curadas de câncer, de AIDS, pessoas libertas de demônios. Porque a bênção tem lugar e tem hora. Se você quer viver os milagres de Deus, decida, vá além. Deus está chamando a Manaim em Osasco. É hora de ir além, é hora de avançar, porque vai ter milagre, vai ter sinais. Tem alguém que crê nessa palavra? Tem alguém que recebe essa palavra? Vocês vão viver milagres. Oh meu Deus, eu creio tanto nisso, irmãos. Eu poderia passar a noite contando coisas tremendas que Deus fez na África, na Índia, em tantos lugares. Porque quando você vai, tem uma promessa, tem bênção que vai te acompanhar. E Deus não pode faltar na palavra dele. Pode continuar? Então, mais 2 coisas só para gente terminar. A bênção está em não negociar os valores do reino. Vamos trazer mais clareza? A bênção de Deus está quando você valoriza o que Deus valoriza. Quando você dá valor naquilo que tem valor para Deus. Quando você não negocia os valores do reino de Deus, a bênção de Deus vai chegar, vai alcançar você. Eu vou bem devagar aqui, porque nós vamos pisar um terreno escorregadio agora. É muito tênue que nós vamos conversar. Eu percebo, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente não se desvia de uma hora para outra. A gente não cai de uma hora para outra. Um casamento não acaba num dia. Ninguém se desvia do caminho de Deus numa noite. Não. A nossa queda, ela é processual. E eu vou te dar 2 exemplos de 3 passos para a queda. O Salmo de número 1, todo mundo sabe de cor. O Salmo de número 1 diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos zombadores. Então preste comigo, presta atenção, Gerson, são 3 passos. Primeiro, não anda, diga andar. Não se detém, diga parar. E não se assenta, diga assentar. Então, olha o processo da queda. Andar, parar, sentar. Lembra do processo da queda de Pedro? Como que começou a queda de Pedro? Ele começou a andar distante de Jesus. A Bíblia diz que Pedro começou a seguir Jesus de longe. A queda dele começou ali.
andar. Qual que foi o segundo passo de Pedro? Ele parou. Aonde? Ele parou na roda daqueles que tinham batido na cara de Jesus, cuspido, daqueles que tinham prendido Jesus. Ele para na roda. Qual que foi o terceiro passo? Ele se assenta. Quando ele se assenta para se aquecer no fogo do inimigo, ele nega Jesus 3 vezes. Olha aqui para mim. Todas as vezes que você andar longe de Jesus, o diabo vai acender um fogo para esquentar teu coração. Quando o coração de um crente se esfria, o diabo acende um fogo lá fora para aquecer você, para você negar Jesus. E eu não estou dando bronca em você, eu estou falando como um pai fala para filhos. Como é que começa a nossa queda? Você começa a andar onde você não deveria andar. Você começa a passar onde não era para passar. Não é só uma voltinha, é só uma olhadinha. Não é só um TikTokzinho, é só uma dancinha aqui, ó. Entendeu? Não tem nada a ver. Para mim não tem problema de ver mulher pelada. Não, isso é, eu sou maduro. Você começa andando por sites, curtindo, seguindo pessoas que não era para seguir. Você começa a andar em lugares que não era para andar. Aí depois, sabe o que você faz? Você para e você curte. Você para. Agora, irmão, a hora que senta, aí já foi. Porque na hora que você se assenta naquela roda, você já entregou teu coração para o pecado. 3 passos. Não entristeçais o Espírito Santo. Não resistis o Espírito Santo. Não extingais, não apagueis o Espírito Santo. Como é que começa? Não entristeça, não resista e não apague. Como que começa a queda? Entristecendo o Espírito Santo. Sabe quando você peca e chora? Já aconteceu com você ou é só eu que peco aqui? Sabe quando você faz uma besteira e você vai para Deus e diz assim: meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida agora? Meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. Pastor, ora comigo. Eu pequei, pastor. Oh meu Deus, me perdoa. Por que eu fui fazer isso? Irmãos, bendita a hora quando um crente chora. Porque enquanto você chora pelo pecado, ainda tem esperança para a tua vida e para a minha vida. Enquanto você tem tristeza pelo pecado, o Espírito Santo está gemendo, intercedendo. Mas o segundo passo é: não resistais o Espírito. Sabe o que é? É quando o cara diz: eu vou, e daí? O que tem? Todo mundo vai. Estou nem aí. Eu vou, só vou uma vez. Tem nada a ver. Deus perdoa. O Espírito está dizendo: não vai, não acessa, não liga, não pisa lá. Mas que nem aquele jumento desmamado, ele levanta a cabeça e vai com gosto. Você resiste o Espírito. Primeiro você entristece. Segundo, resiste. E o terceiro, você apaga. Você extingue. E olha bem, não é Deus que deixa a gente, é a gente que deixa Deus. Porque Jesus prometeu estar com a gente todo o tempo. Mas chega uma hora que Jesus diz assim: Jetro, você vai? Você vai mesmo, Jetro? E eu digo: eu vou. E aí Jesus diz: então você vai sozinho, porque eu não posso mais estar do teu lado. É quando você apaga o fogo do Espírito Santo que está dentro de você. É quando você extingue, você apaga. Aí, irmãos, vem a lepra. A Bíblia diz que o pecado consumado gera a morte. O que é morte? É a separação de Deus. Morte é separação. Quando Adão e Eva pecaram, eles morreram, eles foram separados. Quando alguém morre, se separa de nós. O salário do pecado é a separação de Deus, é a morte.
é você viver uma vida longe de Deus. Eu estou indo bem devagar para dizer o que eu quero dizer. O processo de queda é lento. E quando a gente menos percebe, às vezes nós estamos andando e fazendo coisas que não era para fazer. E nós queremos que Deus nos abençoe, mas muitos valores vão se perdendo na nossa jornada. Agora eu vou ler o texto que tem a ver com esse tema. A bênção está em não negociar os valores do reino. Gênesis 14, 18. Gênesis 14, 18. Vou te colocar no texto. Abraão foi lutar com 318 guerreiros dele para livrar Ló, o rei de Sodoma, de Gomorra e mais 3 cidades que tinham sido invadidas. Abraão vai, vence os inimigos, liberta o rei de Sodoma, de Gomorra, liberta Ló, a sua mulher, as suas filhas, o seu rebanho, liberta tudo. E quando Abraão está voltando da guerra, vitorioso, ele se encontra com Melquisedeque. Vamos ler. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Agora escuta, o 21 é que nós vamos conversar. O rei de Sodoma, diga comigo, o rei de Sodoma. Olha só, irmãos. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Eu vou repetir. Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Olha o que Abraão disse. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: juro de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci a Abraão. Volta no 21 para mim. Pastor, não estou entendendo muito isso aqui. Vai entender porque é simples. Irmãos, o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, é uma simbologia do diabo, do Deus desse século, do príncipe desse mundo. Tanto que Sodoma e Gomorra foram destruídas. Agora, por que Abraão foi para a guerra? Abraão foi para a guerra para libertar Ló, a sua mulher, as suas filhas, libertar pessoas. E ele volta com a vitória. E quando ele volta com a vitória, inclusive fazendo também libertação para o rei de Sodoma e para toda aquela região, olha a proposta do rei de Sodoma. Ô Abraão, me dá as pessoas, me dá as almas, e eu te dou os bens. Pode ficar com o ouro, com a prata, com os rebanhos. Me dá as vidas, e eu te dou os bens. Ué, mas Abraão não tinha ido para a guerra por causa de pessoas? É, mas o rei de Sodoma disse: deixa as pessoas para mim, que eu te dou o ouro, a prata, os bens que você quer. Abraão disse: não. De mãos levantadas eu juro, eu não quero nada que é seu. Eu não vou entregar nada. A gente olha para esse texto tão radical e a gente acha que nós estamos longe disso aqui. Mas nós não estamos. Ô Gerson, enquanto nós estivermos nessa terra, o diabo, o rei de Sodoma, vai dizer: Gerson, me dá as vidas e eu te dou os bens. Tira o teu coração das pessoas, porque o ouro e a prata não vai faltar. É duro isso, né, irmãos? Agora, você olha para mim, eu olho para você, e a gente acha que nunca vai cair aqui. Será? Será que a nossa queda não é paulatina? Porque se você perguntar para esse menino, para esse jovem casal aqui, para mim,
Quando a gente casa, quando a gente começa a pastorear, a gente diz assim: eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelos meus filhos, eu vou lutar pela minha esposa, eu vou trabalhar, eu vou dar meu melhor, porque eu quero uma vida melhor para os meus filhos, para minha esposa. Eu vou lutar, eu vou fazer guerra pela minha casa, pela minha família. Mas os anos se passam, e o rei de Sodoma diz assim: dá tua família para mim, me dá as vidas da tua casa, porque eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar bens. E aí, irmãos, eu atendo casais, eu atendo homens, mulheres. Agora, semana passada, eu atendi um empresário milionário, numa depressão, tomando remédio. Ele diz: todo dia eu pego o meu carro de manhã e eu fico pensando: hoje eu vou tirar a minha vida, hoje eu vou meter meu carro debaixo de uma carreta. Pastor, todo dia eu penso em me matar, porque a minha vida é uma desgraça. Ele disse: eu tenho carro importado, eu tenho empresa, centenas de funcionários, eu tenho um rancho, eu tenho lancha, eu vou para onde eu quero, eu nem sei o que eu faço com tanto dinheiro, mas eu sou um infeliz. Pastor, os meus filhos não conversam comigo. A minha mulher pediu o divórcio e diz: eu odeio você. Ele disse: o que aconteceu, pastor? Eu só trabalhei a vida inteira. A vida inteira eu só lutei. Eu ganhei dinheiro, eu fiquei milionário, mas eu perdi a minha casa, eu perdi minha família. E se você perguntar, filho, para esse homem, se ele começou com o coração errado, ele não começou. Ele começou para dar uma vida melhor para os filhos, para dar escola, para dar uma vida melhor. Mas sabe o que acontece? O cara começa a ganhar dinheiro, ele começa a subir na empresa, ele compra um carro, ele compra dois, ele compra um apartamento. E aí o rei de Sodoma diz: é o seguinte, eu vou te dar mais. Você quer bens? Eu te dou bens. Você quer dinheiro? Eu te dou dinheiro. Você quer crescer? Eu vou te dar tudo. Só tem uma coisa: eu quero as vidas. Eu quero as pessoas. Me dá as vidas, e eu te dou os bens. E tem muita gente que ganhou muito dinheiro, mas perdeu o que tem mais valor, que são as pessoas. Muitos pastores, Gerson, começaram bem, mas hoje tem muito pastor que está dando mais valor aos bens do que nas pessoas, que nas vidas. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, irmãos? Do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder aquilo que tem mais valor? Olha aqui para mim, dinheiro não é problema, irmãos. Dinheiro é uma bênção. Crescer na empresa é uma bênção. Viver uma vida próspera é uma bênção. Agora olha bem, Deus não abençoa coisas, Deus abençoa pessoas. Eu vou repetir: Deus não abençoa coisas, Deus abençoa pessoas. Jesus não morreu na cruz por causa de ouro nem de prata. Jesus morreu na cruz por causa de vidas. E uma vida vale mais do que o mundo todo. Olha aqui para mim. O que tem mais valor para você? As pessoas ou o dinheiro? O que é mais importante para você? O que você seria capaz de abrir mão por causa de uma pessoa? E aí a gente está dentro da igreja. Às vezes eu sou um pastor e a bênção não está chegando, porque eu negociei com o rei de Sodoma, e o meu coração está mais voltado para as coisas do que para as pessoas. Eu termino agora. Posso falar o último ponto? Posso falar ou não? Senão a gente já termina agora. Último ponto. Já passei do meu horário, mas vou dar o último. A bênção de Deus. A bênção de Deus está quando nós nos submetemos e entendemos a pessoa do Espírito Santo.
Isso parece uma coisa tão simples, mas não é. Deixa eu fazer algumas perguntas para vocês. Eu tenho que pegar aqui que eu não lembro, então tem que pegar. A Copa do Mundo de 2022, vamos falar principalmente para os homens aqui. A Copa do Mundo de 2022, quem que foi o campeão? Quem ganhou a Copa de 2022? Argentina, tudo bem? Quem que ficou em terceiro lugar? Croácia. Muito bem. A Copa do Brasil de 2022, quem foi campeão? Flamengo, 22. 2022, Flamengo foi campeão. Quem que ficou em terceiro lugar? Quem que foi o terceiro lugar? Fluminense. Copa do Brasil 2023, ano passado. Quem foi campeão? São Paulo. Graças a Deus. Copa do Brasil 2023, São Paulo campeão. Quem que ficou em terceiro lugar? Quem que ficou em terceiro lugar, irmãos? O Grêmio. Pastor Jeto, por que o senhor está falando isso? Porque ninguém sabe e ninguém valoriza o terceiro lugar. E foi esse lugar, Gerson, que colocaram o Espírito Santo. Porque Jesus disse: ide, batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nunca disse que o Espírito Santo era o terceiro, mas nós colocamos o Espírito Santo em terceiro. Eu sou batista, irmão, nasci batista, ninguém é perfeito. Tem coisa que a gente escolhe, tem coisa que escolhe a gente. Eu já nasci batista, vou fazer o quê? É uma sina na minha vida. E eu, se Deus permitir, eu vou terminar assim. Mas, na igreja batista, a gente falava muito sobre Deus, Pai nosso que está nos céus. A gente falava muito sobre Jesus, o Filho. Quem que era o Espírito Santo? Era o terceiro. Era o terceiro lugar. E terceiro lugar está em terceiro. E a Bíblia não diz que o Espírito Santo é o terceiro. O Espírito Santo, irmãos, ele é Deus. O Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Não tem primeiro, não tem segundo e não tem terceiro. Só tem um, o Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus. Nós precisamos reposicionar o Espírito Santo no lugar que lhe é devido. O Espírito Santo não é... O que é o Espírito Santo? É a terceira pessoa. Onde que está escrito isso na Bíblia? Não existe terceira pessoa da Trindade. Existe um único e verdadeiro Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que nos guia, que nos unge, que nos capacita. Ele que está conosco. Ele que vai nos levar ao Pai. É Ele que nos ensina. É Ele que nos mostra. É Ele que nos abençoa. É Ele que está aqui essa noite. O Espírito Santo, Ele é Deus. Diga comigo, o Espírito Santo não é o terceiro. Diga, o Espírito Santo é Deus. Não deixa essa teologia tirar a bênção da sua vida. Nós precisamos reposicionar Deus. Não tem primeiro, segundo e terceiro. Só tem um. A mente humana não vai entender. Não adianta a gente querer explicar isso que não vai explicar. Mas o Espírito Santo não é o terceiro. E Jesus não é o segundo. Todos são Deus. Deus em nós, Cristo em nós, o Espírito Santo em nós. Quando a gente entende isso, irmãos, o nosso relacionamento com o Espírito Santo muda. Pastor, qual que é o lugar da bênção? É o lugar da intimidade. É quando o Espírito Santo diz: esse é o caminho, andai por ele. É quando nas mínimas coisas você diz: Espírito Santo, me ilumina, me dá sabedoria, me dá direção. É você acordar de manhã e dizer: bom dia, Espírito Santo. É você ir dormir de noite e dizer assim: Espírito Santo, me dá visões, me dá sonhos. Irmãos, de verdade, eu durmo
orando em línguas, eu durmo falando com o Espírito Santo. A coisa mais gostosa do mundo. Eu não quero dormir assistindo filme nem nada. Eu gosto de dormir falando em línguas, falando com o Espírito Santo. Acordar de manhã e dizer: o que a gente vai fazer hoje? O que o Senhor tem para mim, Espírito Santo? Onde o Senhor quer me levar? Como que o Senhor quer me usar? Igreja, Deus está nos chamando para ir além. E sem o Espírito Santo, nós não vamos além. Fique de pé, por favor.